Sejam bem-vindos a mais esse podcast. Temos algumas coisas para falar hoje. Já queria começar falando para vocês que vocês já devem ter percebido uma capa nova, né? Se você está vendo pelo YouTube, você está vendo aí a miniatura, né? Enquanto está passando na telinha uma imagem, né? Então eu queria que você desse uma olhada lá de novo, porque é o desenho gentilmente cedido pela minha filha, que sabe desenhar muito bem, né? Ela é profissional em desenho. E ela gentilmente fez um desenho, né, uma caricatura minha, e colocou lá do lado o logo do Mormon Uma Ova, né, igual tá montado aí. E eu olhei, já bati o olho, me identifiquei e falei, não, eu preciso levar agora essa imagem para o podcast. Ficou muito legal. Então a miniatura agora, a partir de agora, né, os podcasts vão ficar com essa miniatura aí. Espero que vocês gostem. Como ela desenha muito bem, tem vários desenhos bacanas, né, assim, desenhos bem profissionais. Eu vou deixar o link do Instagram dela na descrição no YouTube, para que vocês possam ir lá dar uma força e olhar os desenhos dela, muito legal. Então obrigado por ter cedido, filha, esse desenho aqui pra gente colocar. Ficou bem bacana a caricatura que você fez de mim. A princípio eu olhei e falei, nossa, mas é isso aí, é eu mesmo. Então eu vou deixar essa miniatura aqui, o desenho ficou bem bacana. Então sigam ela no Instagram pelo link que eu vou deixar no YouTube. Ah, você está ouvindo no Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, vai até a descrição no YouTube, que vai estar lá um link do Instagram para que você possa ver os desenhos dela lá, tá? Outro assunto, eu preciso falar para vocês que muitos estão pedindo para a gente voltar com aqueles relatos das pessoas que estavam mandando áudio através do WhatsApp oficial do Mormon Uma Ova. Ainda está na descrição, lá no finalzinho, a última coisa que tem na descrição no YouTube, que a descrição dá para colocar no YouTube. Então, se você está ouvindo nas outras plataformas, corre no YouTube, vai lá na descrição. O último item é um WhatsApp do podcast aqui, oficial, para você mandar o seu relato. Lembra aquele relato que você pode falar seu nome, de onde você é, e o relato seu a respeito da saída da corporação, como que foi isso para você, como está sendo sua saída. Despertei de alguma coisa, estou procurando informação, também coloca ali. É legal porque a empatia que a gente tem trazido para cá é muito grande. Quando as pessoas estavam mandando, realmente, às vezes as pessoas falam, nossa, me identifiquei com isso, obrigado por ter falado isso, nossa, eu não sou um peixe fora d'água e tralalá. Então, continuem mandando. Mas por que eu não trouxe mais? Não trouxe mais para cá? Por causa que as pessoas não estavam mandando como eu gostaria, né? Então não estava chegando a quantidade de mensagens lá nesse WhatsApp. Então volta a falar, mande lá, tá? Não tente ligar para esse WhatsApp que ninguém vai atender, porque ele é específico para o projeto Mormon Uma Ova, para receber áudios, tá bom? Então convido novamente a vocês que quiserem deixar o seu relato, aparecer aqui, né, a sua vozinha no podcast, manda bala, tá bom? Pode mandar lá que vai ser bem bacana. As pessoas têm falado também a respeito daquele quadro novo que a gente tem trazido para cá. Na verdade, foi um quadro por acidente. Eu quis fazer uma vez só por um assunto que eu queria trazer para cá, que é o que você falaria, perguntaria, diria, qual seria a sua ação se Joseph Smith aparecesse na sua frente, com o conhecimento que você tem hoje. Hoje eu sei de tudo, aprendi história, tal, estava pesquisando. Então, com todo esse conhecimento, se você visse agora o fundador dessa corporação, toda essa enganação, tal, e você estivesse na frente, uma suposição, uma brincadeira que a gente estava fazendo. Então eu já trouxe o relato da Vânia, do Marcelo, do Tom e tal, e tem muita gente que já mandou, vou começar a editar para colocar para vocês. Então esse é um quadro que veio por acidente, na verdade era para começar a fazer só uma vez e acabou sendo bacana, porque a gente consegue ouvir a opinião desses influenciadores. São opiniões sobre o mesmo tema super diferentes. Então a gente consegue, com esse exercício, ver o poder que a gente tem de informação hoje. De tudo tudo que você estudou, tudo que você pesquisou e hoje você saiu da corporação porque você não cola mais aquelas histórias para você. O que você faria com essa informação? O que você pode fazer? Nem o próprio fundador hoje, se tiver da igreja, o Joseph Smith, se estivesse na sua frente, ele não ia conseguir escapar do que você sabe hoje. Então é muito importante, é um exercício bacana que dá para você levar em consideração que tudo que você aprendeu sobre a corporação é importante. É importante porque te deu liberdade e pode até ajudar outras pessoas, que é o que a gente tenta fazer aqui. Tá bom? Então vamos continuar também com esse quadro. Entre os podcasts vai aparecer sempre um ou outro, né? O que você faria, o que tal pessoa faria se encontrasse Joseph Smith, tá bom?
é que eu acho que é um quadro bacana da gente colocar para cá. Eu tenho uma outra coisa para falar também, que acho que foi o último podcast, eu não sei, que o título foi Reunião Passapanal. Esse negócio de passar pano, olha que interessante, não é uma coisa nova. Há muitos anos atrás, quando eu estava na igreja, eu já utilizava esse termo, só que para o outro lado da coisa. Eu, como membro da igreja, né, ativo, fazendo soldadinho, as coisas. Quando eu falava sobre da igreja, ou sobre Joseph Smith para alguém, ou a história da igreja, e às vezes essas histórias absurdas, tudo que a gente contava, alguém que não é da igreja, que estava ouvindo, às vezes falava assim, pô, quê? Esse cara fez isso vai acreditar? E eu falava assim, não, é a pessoa que está passando pano para o que ela acredita. Eu tô com a verdade aqui. E não era. Hoje eu consigo ver, lembra que a gente fala, dá uns passinhos para trás. Até você que é membro da igreja, se aparecer uma dúvida, dá uns passinhos para trás e seja mais crítico com as coisas que você está acreditando. O Tom, ele fez um vídeo no canal dele, não sei se foi o último, alguns vídeos para trás, que ele falou a respeito disso. Poxa, é totalmente, se você parar, ele até usou umas palavras fortes, porque ele é bem crítico, né? Bem bacana a maneira dele falar, mas se for ver, é bem ridícula mesmo as coisas que a gente acreditava lá, entende? Joseph Smith viu Deus Jesus Cristo numa cabana e depois foi lá, teve que levantar uma pedra, viu placas de ouro e teve que enfiar a cabeça num chapéu com umas pedras que ficavam brilhando lá dentro e foi escrevendo. Mas escrevi tudo, perdi as placas, depois achei de novo e leva para lá e para cá um professor para traduzir, o cara não podia ler e depois pegou o que ele traduziu, vamos vender os direitos, foi não sei para onde, 2 vezes, não conseguiu vender e tralalá, vamos publicar então e tralalá, e poligamia, tralalá. Como que a gente conseguia acreditar nisso? Realmente, esses termos assim parecem ser fortes, mas olha só, parecia ridículo. Não, mas eu acredito sim que ele enfiou a cara no chapéu e ficou brilhando umas pedrinhas lá para falar para ele. O que é isso? O que é isso? A gente acreditava nisso. Vamos falar de mim. Eu acreditava nisso. E achava que quem falasse ao contrário estava passando pano para o que ele acredita, porque o que é real e verdadeiro é o que eu acreditava. Mas hoje, dando aqueles passinhos para trás, que coisa ridícula. Mas é isso. Eu estava pensando muito sobre isso. Esse negócio de passar pano já foi tão batido aqui no canal, no podcast, que eu não vou ficar falando muito mais disso. Mas realmente é uma passada de pano violenta tudo que acontece lá dentro. Eu já falei das reuniões de testemunho que são uma passada de pano, porque vai lá, 50 pessoas numa manhã falar que Joseph Smith foi um profeta. Eu já falei aqui para vocês que teve reuniões, aqueles serões de passapano também, que teve pessoas que foram dar testemunhos nesse serão. Lembra até hoje uma pessoa, eu queria beijar os pés de Joseph Smith e agradecer ele por ter trazido. Beijar os pés desse canalha? Que é isso? Mas a gente só consegue ver quando afasta. Então convido novamente você, membro da igreja, com uma pulguinha atrás da orelha que você tiver, dá só uns passinhos para trás. Só faça isso. Só faça isso e começa a ser mais crítico com o que você está acreditando. Pô, que é isso? Olha só como é também o ambiente que faz você ficar firme ali. Pague o dízimo, senão você será queimado. Pague o dízimo e dê doações, senão você não vai entrar lá no templo. Senão Lúcifer vai olhar no seu olho e você vai estar nas mãos. Poxa, você acredita por medo, cara. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Lembra que a gente já falou que tem uns que saem da igreja porque aprendeu a história verdadeira e saem e não querem mais nem saber a respeito da igreja. E tem uns que saem da igreja que pensam assim, peraí, Deus, Jesus Cristo, eu acho que são personagens importantes para eu acreditar e continuam acreditando, independente da doutrina mórmon. Então, quem, por exemplo, decide sair da igreja e continuar acreditando, Jesus Cristo é uma referência, a história dele é bacana para seguir, que tá tudo bem também, para pensar a respeito disso. Poxa, que coisa, dentro de um personagem como Jesus Cristo, amoroso, aquela coisa toda que muitos falam, né, os exemplos que ele deixou, será que ele realmente ia gostar disso? De tudo ser feito através de coerção, tudo através de medo?
Tá certo que quem sai da igreja também quer ser agnóstico, não quer mais acreditar em nada, que tá tudo bem também, porque a paulada que a gente recebe lá dentro não é fácil, tá? Eu falo como alguém que viveu 40 anos lá dentro. É isso. E é uma passada de pano atrás da outra. A gente está vendo o quê? Passadas de pano em política, né? Política está tendo dos dois lados. Eu não quero envolver política aqui. E nem quero mexer com esses assuntos de política, mas a gente está vendo muita passada de pano, né, em política. E com religião é a mesma coisa. E há muito tempo. Tem isso. E não vai parar. Né? Então eu volto a falar. Eu sei que ficou bem batido essas informações de passar pano. Mas é isso, o que muitos fazem é passar pano e a gente entende isso. A gente precisa trazer também para cá mais experiências eu tava selecionando, né, na minha memória algumas experiências bacanas para trazer para vocês aqui que eu vivi, que isso eu acho muito importante. Então eu vou começar também lógico, eu tenho que filtrar muita coisa, também não é fácil para mim falar algumas experiências aqui, mas eu vejo coisas importantes para trazer, então eu vou começar a fazer isso também entre as mensagens que vocês forem mandando para mim e tal, que a gente vai colocando os relatos de quem for mandando, também entre alguns episódios que eu vou trazer mais ainda daquele quadro que tal pessoa falaria para Joseph Smith, tal, se encontrando com ele. Então vamos fazer aí mais podcasts, vou tentar ser mais frequente, porque teve uma época que a gente estava mandando podcast sem parar, né? A gente estava mandando podcast às vezes até 2 por dia, e de repente deu uma diminuída na frequência, mas eu quero falar que isso aí é por causa dos afazeres, as coisas que às vezes não dá para deixar, então a gente tem que se esforçar um pouco mais em algumas outras coisas com o tempo, então eu espero que consiga melhorar e ser mais frequente novamente, tá bom? Então acho que foi um papo aí, algumas informações, né, algumas considerações sobre algumas coisas, e a gente segue firme, vamos seguir firme, né, nesse projeto, que é um projeto libertador, tanto para mim quanto para quem está aqui com a gente, né? Nessa rodinha de amigos que vamos continuar dessa forma. Contem comigo para o que precisar e a gente vai se falando, porque muita coisa precisa ser dita, muitos olhos precisam ser abertos. Tem uma pessoa que comentou uma vez, né, negativamente, você quer tentar abrir os olhos das pessoas? Eu não quero tentar abrir os olhos de ninguém, porque isso já se faz sozinho. Se a pessoa vem aqui e só ouve alguma experiência que eu vivi ou relato de alguma pessoa, isso acontece sozinho. A pessoa vai se tocar. A luzinha quando acende é inevitável. Não é alguém que vai lá fazer. A gente pode dar aquela forcinha para que ela tente acender a luzinha na cabeça, né? Então eu queria falar para vocês que negativa, você quer mudar a vida. Não quero mudar a vida de ninguém, não quero mudar o pensamento de ninguém. Tá muito bem aí dentro da corporação? Fica. Mas os relatos que nós trazemos aqui é empatia por muita gente que sofreu lá dentro. Eles precisam saber que tem pessoas que viveram coisas semelhantes, iguais eles. Obrigado por ouvir esse podcast. A gente se vê na próxima. Até mais. Tchau, tchau.